Oi, este é um vídeo para o meu projeto de combate à cultura do estupro, hashtag Projeto Histeria. E sim, este é o meu segundo vídeo hoje e eu estou fazendo este segundo vídeo porque estou num período muito criativo, de muitas ideias fervilhando. E quando isso acontece, eu preciso botar pra fora de alguma forma tudo que eu preciso falar. Parece compulsiva essa necessidade de falar, porque será, né? Deve ser um sintoma aí dessa imposição milenar do silêncio, da cultura do segredo sobre os corpos do sexo feminino, o qual é o meu. Tá acabando a bateria, droga. Então, eu vou conectar aqui. Só um momento, eu ainda não sei editar vídeo, na real é que eu estou gravando no meu notebook. Eu consigo editar bem porcamente quando eu tô no celular, mas meu celular tá carregando e, tipo, não vai rolar eu usar o celular agora e eu quero falar. Vou pegar o cabo. Bom, foi mal. Aqui a gambiarra. Deixa eu ver se foi. Bom, espero que tenha. Tá ligado. Então, eu fiquei fervilhando hoje, pensando na cultura do estupro, e eu vi um post de uma amiga chamada Daniela, inclusive é mestranda pela Unifesp. Ela é artista cênica e ela é lésbica. E ela é daqui do estado de São Paulo. Ela postou no blog dela uma coisa que ela escreveu sobre quando as mulheres quebram o silêncio sobre a cultura do estupro. Existem algumas alternativas do que pode acontecer com a gente, tipo ser chamada de louca e ninguém acreditar, ou as pessoas acreditarem, mas falarem que você não deveria falar publicamente, se expor. Tipo assim, existem vários níveis de culpabilização da vítima, e eu achei muito legal o texto da Daniela. Eu preciso ler ele completo porque eu ainda não li, mas depois eu vou deixar o link aqui no canal, aqui na descrição do vídeo, para vocês terem contato com esse texto, porque ele é muito importante de ser lido para quem aí tá a milhão querendo combater a cultura do estupro porque sofreu isso no próprio corpo e quer lutar por justiça. São para essas mulheres que eu produzo os meus conteúdos, né? Eles são sempre focados nas sobreviventes, porque, tipo, eu tô lutando por mim mesma. E essa luta pessoal é uma luta política, né? O pessoal é político nesse sentido. Eu tô lutando pelos meus direitos e, assim, quebrando os silêncios, usando o meu direito à fala, sabe? De ocupar a mídia. Eu ajudo outras mulheres a fazer isso também. Não pelo altruísmo, por mim, mas acaba que acontece que eu ajudo. Enfim. Então, é sobre loucura que eu queria falar, né? Que eu quero falar e que eu vou falar. Porque se tem um estereótipo universal para todas as mulheres que lutam contra a cultura do estupro, que quebram o silêncio, que saem do lugar da posição da vítima e entram no lugar social da sobrevivente, todas as sobreviventes, elas são questionadas, elas têm a sua subjetividade questionada, assim, o domínio da própria subjetividade questionada, como se nós fôssemos grandes irracionais que, sei lá, por qualquer motivo banal, como a gente tem inveja dos homens, é isso que as teorias masculinistas dizem, que a gente tem inveja dos homens e inveja do pênis, portanto a gente sabe que a gente não vai chegar naquele lugar, então a gente fica histérica, porque a gente não consegue lidar com a nossa inferioridade. Isso aqui é ser histérica.
E aí a gente é, lógico, chamada de louca quando a gente tá apontando as verdades sobre os nossos corpos, né? A Virginia Woolf escreveu em um dos seus livros, eu não lembro qual, acho que é Profissões para Mulheres e outros artigos feministas, eu acho que é este. E inclusive tem no canal uma análise deste livro, semiótica. Semiótica não, desculpa, análise do discurso, da capa e tudo mais. Então, ela escreveu em um trecho de algum dos artigos deste livro que a maior dificuldade para ela como escritora era não ser mentirosa, era ser honesta em relação ao que ela sentia no corpo dela. Ela trouxe a questão para a materialidade do corpo, né? Porque é um fato que as verdades sexuais, as nossas verdades a partir da nossa percepção, as verdades sexuais sobre as mulheres são verdades que não dá pra gente dissociar da cultura do estupro. E não dá pra gente dissociar da nossa impossibilidade de vivenciar a lesbianidade de um modo saudável desde a origem, sabe? A gente é obrigada, por exemplo, à heterossexualidade corrigida, a gente tem a correção, né? Estupro corretivo. E a gente aprende a guardar os segredos, porque ninguém vai acreditar na gente, ninguém vai confiar e blá blá blá. E a gente tem essa cultura. E aí, quando a gente quebra essa cultura do silêncio e a gente sai deste lugar da vítima, é óbvio que quem está no poder politicamente, ou nem precisa ser politicamente no sentido da vida política lá do governo, mas o que acontece dentro da nossa casa é político. É político quando você é uma mulher heterossexual e você cuida sozinha das suas crianças, enquanto seu marido fica na TV, mudando de canal, e você lavando a louça, você fazendo a janta, você dando banho nas crianças, tudo ao mesmo tempo. Isso é político, porque a folga do macho, ela é baseada na exploração da fêmea, né? A fêmea humana. Então, tem mulheres que não gostam que a gente use essa expressão fêmea. Mas eu compreendo a problematização acerca desse termo, por causa da animalização, né? Que algumas mulheres, que as mulheres negras sofrem, né? Pelo racismo estrutural. Eu compreendo este ponto e eu respeito. Porém, eu gostaria de trazer aqui a palavra fêmea como uma realidade biológica dos animais, né? Que todos nós somos. Nós somos animais racionais e nós precisamos lembrar também que nós somos animais, né? Porque a gente coloca a humanidade como se fosse uma coisa separada da natureza, né? Essa coisa de natureza e cultura sendo uma dicotomia, será que ela é benéfica? Eu acho que a gente precisa lembrar que a gente é animal, sabe? A gente é mamífero, sabe? A gente precisa lembrar disso. E é bom a gente lembrar disso, porque a gente não vê instinto materno nos animais, né? A gente vê ali um instinto de sobrevivência e só. Instinto de sobrevivência é o quê? A fêmea pariu ali, vai dar uma mamazinha e depois, cada um por si, né? Esse é um instinto de sobrevivência, não é um instinto materno. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre esse negócio de, né, aprofundar mais. Tá, voltando pra questão da loucura. Eu acho que a gente precisa olhar
para esse lugar da loucura feminina, né? Por que a loucura feminina ela é considerada como uma ausência de subjetividade racional na pessoa do sexo feminino, enquanto na pessoa do sexo masculino existem literaturas, existe toda uma cultura que percebe essa loucura masculina como uma genialidade, né? E essa é uma diferença baseada em questões sexuais. Não dá pra gente negar. Porque a sobrevivente da cultura do estupro é a louca. E o pedófilo e o estuprador é o doente. Precisa de tratamento médico. Quer dizer, a gente pensa mais... A gente enquanto sociedade, tá? Coletivamente, as estruturas sociais, o sistema, sabe? O legislativo, o judiciário, o executivo, enfim. O que opera esse país se importa mais com o sofrimento do pedófilo, o sofrimento do estuprador, o sofrimento do pai que abusou da filha e tá arrependido porque ele é doente, do que com o amparo à vítima sobrevivente. E, né, vamos combinar que a loucura ela é definida pelos discursos dominantes da psiquiatria e da psicologia. Então, quem criou a psiquiatria e a psicologia foram pessoas brancas do sexo masculino. E foram essas pessoas que disseram que a homossexualidade é uma doença, o que vingava até 1990. E agora a gente pode observar a definição da pedofilia dentro da psiquiatria e tirar nossas próprias conclusões do que vem acontecendo recentemente a respeito disso. Porque no 5º manual de psiquiatria, a pedofilia ela foi considerada como uma orientação sexual. A sociedade entrou num rebuliço e isso foi mudado. E eles falaram assim, não, foi um erro. Agora, como é que se confunde? Como é que se confunde pedofilia como orientação sexual sendo só um erro? Só a gente sendo muito trouxa pra acreditar num negócio desse, né? Só a gente sendo muito trouxa pra acreditar que a mesma psiquiatria que definiu a homossexualidade como doença também não tem motivos pra definir a pedofilia como um transtorno da ordem da parafilia. Só pra gente não poder na sociedade definir que a pedofilia ela é um sistema de controle reprodutivo. Como assim? É um sistema de controle reprodutivo a pedofilia, gente? A pedofilia é a cultura das novinhas, sabe? É a cultura de a gente normalizar isso, de tipo ser normal. E ninguém fala nada se um cara engravida uma menina de 13 anos, que é estupro de vulnerável. Inclusive, nós temos atualmente no Brasil cerca de mais de 550 mil crianças que vivem em casamentos ilegais, infantis. É uma cultura que precisa acabar, a pedofilia, né? Mas pedofilia é crime! Não. A pedofilia não é crime. Desculpa eu falar isso desse jeito e te dar essa informação. Parece que eu tô cometendo uma heresia, mas eu não tenho culpa que a pedofilia não é crime. A gente deveria criminalizar a pedofilia, mas ela não é. Por que ela não é crime? Porque ela é doença. Porque ela é transtorno. Só que os transtornados, igual o Malone, os transtornados, Malone diz que ele é autista, né? E é por isso que eu acho que ele tá fora da cadeia. O cara, ele consumidor de pornografia infantil, tinha muitos materiais com ele e ele tá solto. Por quê? Porque essa impunidade com homens que praticam estupro de vulnerável. Bom, tem uma criança chorando. Tava pulando e caiu, enfim. Porque eu sou mãe, eu estou preocupada com isso.
Mas não é que eu estou preocupada com meu filho, não só com meu filho, mas eu estou realmente preocupada com as crianças brasileiras. Porque essa questão do vídeo do Malone, que ele fez um vídeo em que ele defende a ideia de que pais podem tirar a virgindade da própria filha, e tá sendo defendido na internet, tá? Isso mostra pra gente que existe um ativismo pedófilo. E hoje eu acessei um site onde eu vi um cara falando que apoia o Malone, sei lá quem é esse cara, um fascista, falando muitas coisas racistas, falando até coisas antissemita e misógina, e defendendo a pedofilia e defendendo o Malone. Essas pessoas estão saindo da Deep Web realmente e dando as caras. Oi, amor. Você bateu o que, filho? Quer um beijo? Vem cá. Deixa eu ver onde foi. Aqui. Quer um beijo? Aqui. Ah, vou dar um beijo. Cadê? Aqui. Pronto. Deixa a mamãe terminar o vídeo. Quer terminar o vídeo? São fascistas, são racistas, são essas mesmas pessoas fundamentalistas que fazem discursos de estupro dentro da Câmara. Sabe? Eu acho que dá pra gente analisar politicamente tudo isso e colocar tudo no mesmo saco, porque eles representam o mesmo pensamento. Eles representam a colonização do Brasil. Eles representam o que existe de pior nesse país, que são os militares, né? É a cultura militar, é a cultura de extermínio, é a cultura de guerra contra a população. É isso que eles são, né? Contra as minorias. Que na verdade não são minorias, porque minorias são eles, né? Nós somos maioria. Juntos, nós somos maioria, né? Contra eles, mas a gente tem que abrir a cabeça logo pra fazer as associações, porque tá complicado a sobrevivência da cultura de estupros ficarem sendo chamadas de loucas, enquanto esses doidões aí, que são muito lúcidos, não são loucos, né? Essa genialidade deles. A gente também tem a genialidade na loucura. A gente não fica sem, assim, um vazio de domínio da subjetividade porque a gente tá louca. A gente tá louca de ódio, de raiva dessa perpetuação, dessa tentativa de só botar na nossa bunda. Literalmente, né? Infelizmente eu fiz uma piada relacionada à cultura do estupro, mas é isso, sabe? E, bom, o que mais que eu posso falar? Tem esse lobby pedófilo rolando, e ele tá rolando muito forte. O ativismo pedófilo no Brasil é forte, porque o Brasil, 76% dos pedófilos do mundo estão aqui. O Brasil é o país da prostituição, né? O país o Brasil é um país de tráfico internacional infantil, de órgãos. Então, eu acho que tá tudo interligado. E assim, eu sei que eu tô fazendo esse vídeo e tipo vocês podem me perseguir, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, vocês podem me matar porque eu não dou nem, sabe, eu não tô nem aí com a vida. Sério. Eu não tô nem aí se eu vou morrer amanhã. Eu tô aí com o que eu posso falar agora. E se eu morrer, lógico, vocês vão assinar um atestado de tudo que eu tô falando aqui, né? Vai ficar, tipo, explícito. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar viva sem poder falar o que eu tenho que falar. E pedofilia é uma coisa que não dá pra deixar passar. Então a gente precisa rever e começar a fazer as conexões entre a cultura militar e a cultura do estupro. Eu vou ajudar vocês a fazer mais essa conexão mais profundamente. É só você pensar em como que foi na época da ditadura militar, como que eram as torturas para as mulheres, sabe? A gente tem aí a presidenta Dilma Rousseff, que foi estuprada pelo Ustra, né? E o Bolsonaro, ele relembrou o Ustra
no dia do impedimento da presidenta, no dia do primeiro, sei lá, primeiro dia do impeachment lá. Então, o cara rememorou, ele rememorou o pior que existe nessa sociedade, que foi o estupro, né? Foram colocados ratos na vagina da Dilma Rousseff. Ela foi pro Hospital das Clínicas com o útero sangrando, hemorragia. E esse cara foi exaltado pelo Bolsonaro. Bom, além disso, o Bolsonaro fez discurso de estupro para Maria do Rosário e ele é réu num processo. E ele ficou putíssimo, porque isso foi falado na Câmara, ele quase avançou nas mulheres que estavam lá na mesa presidindo e ele foi barrado. A verdade é que os homens odeiam quando a gente quebra o silêncio e eles ficam chamando a gente de louca. Isso tem a ver com a cultura militar. O silêncio, a cultura do segredo e a cultura do estupro, elas estão completamente relacionadas à cultura do estupro. E essa loucura, que essa ausência da subjetividade, é a história que os homens escreveram sobre nós, que nós somos. E agora é a hora da gente escrever sobre nós, falar sobre nós, e é por isso que eu falo compulsivamente, às vezes eu escrevo compulsivamente, eu tô o dia inteiro escrevendo, eu tô o dia inteiro pensando, porque eu tô sendo muito afetado por essa, sei lá, essa coisa que está acontecendo politicamente no nosso país, que veio a calhar de eu ter sido processada por ter narrado um estupro, e fiquei 2 anos sendo processada. E aí entendi minha lesbianidade, e depois da maternidade. A minha vida tá uma revolução, então não tinha como eu não ficar assim, às vezes, ansiosa e cheia de pensamento pra colocar pra fora. E eu não vou ficar com esses pensamentos sozinha. Eu não vou mais deixar minha voz no privado. E eu não vou sentir medo do que podem fazer comigo, porque a pior coisa que podem fazer comigo é me calar. E eu não quero estar mais nessa posição. Tá bom? É isso, 22 minutos. Caramba, se você aguentou até aqui, você é sobrevivente, né? Você aguentou até aqui, é sobrevivente, e é nóis. Obrigada. Até mais.